Olá pessoal, boa tarde. Então a gente está aqui para mais uma aula, né? Hoje a gente vai iniciar então a nossa sexta unidade, né? Esse é o último tópico, né? O último não, penúltima unidade que a gente vai tratar em cálculo 2. Porque as duas outras unidades elas são, né, direcionadas aí para tratar de equações diferenciais ordinárias, né? E aí a gente vai ter então ao final dessa unidade 6, a nossa terceira avaliação, e a unidade que vai tratar, a unidade 7 e 8, a gente vai tratar de equações diferenciais ordinárias. A gente vai abordar então o nosso último tema, né, da disciplina, e vai tratar também da última avaliação, né, finalizando aí a nossa programação. A questão dos máximos e dos mínimos é um tema bem simples, né? É bem direto, bem tranquilo também de trabalhar. A gente não vai ver nada diferente além de derivadas parciais, né? Talvez uma outra informação que a gente precise abordar aqui, mas tudo muito tranquilo também, tá? Então vamos começar a aula de hoje, né? Falando aqui dos máximos e dos mínimos. E aqui a gente começa então a trabalhar isso. Ih, dog. Ih, papai. Deixa eu ver assim que acho que é melhor. Então o que a gente está tratando aqui? A gente está tratando de funções, né? Funções de duas variáveis, né? F de x e y. E a gente vai verificar, né, a aplicação dessas funções num ponto específico, num ponto x0 e y0. A gente vai fazer a análise dessas funções em pontos específicos, né? E pode acontecer quatro situações, né? Se eu tomar um x0 e um y0, né, pertencentes a um intervalo A, e esse intervalo, né, é uma parte do domínio da função, pertencente a A, pertence, eu vou colocar aqui como se estivesse contido no domínio da função. Porque o que acontece? Com essa definição aqui, eu estou pegando um x e um y0, que ele pertence a um intervalo A. E esse intervalo está contido no domínio da função. Aqui eu não quero tomar todo o domínio da função, porque é parte da definição aqui que a gente está tratando. Então eu estou pegando um intervalo de valores apenas. Imagine assim, uma reta, né, com todos os... E aqui, na verdade, a gente está, né, trabalhando com funções de duas variáveis. Então a gente está tratando, na verdade, do domínio da função, a gente está tratando do R2, né? Esse é o domínio da função, uma função de duas variáveis, valores de x, valores de y aqui. E a gente está pegando só sei lá, vou desenhar aqui só uma parte do domínio dessa função, só essa bolinha aqui, né? E aqui tem valores associados de x, de y, né, que vão pertencer ao domínio da função, ao R2, né? E esse intervalo A aqui, né, de valores, está contido no domínio da função, ok? Então eu estou pegando uma parte do domínio para fazer essa definição, ok? E aí o que acontece aqui? Se eu fizer a aplicação, né,
da minha função. Nesse f de x, y, f de x0, y0, nesse caso, e isso acontecer, né, se qualquer outra aplicação, né, se qualquer outra aplicação que eu fizer, né, imaginem aqui a f de x aplicada em qualquer outro valor diferente do x0 e y0, pertencente a esse intervalo A. Observa que eu apaguei aqui, mas o nosso intervalo A, ele continha vários elementos, né, vários pontos. E um deles é o x0, y0, ok? Um deles é exclusivamente o x0 e o y0. Para qualquer aplicação que eu tomar, né, pegando valores de x e valores de y pertencentes a esse intervalo, fazer a aplicação na minha função, se esse resultado dessa aplicação na função for menor ou igual, e aqui a definição, a função aplicada no x0, y0, se for menor ou igual, ou seja, esse x0 aqui, ó, y0, produz o maior valor na minha função. Tá claro isso? Se eu estou dizendo que a f de xy é menor ou igual a f de x0, y0, significa dizer que a aplicação em x0, y0 está produzindo nessa função o maior valor possível para esse intervalo que foi dado, né, para o intervalo A. E aqui, nesse caso, então eu vou ter o quê? Eu vou ter um valor de máximo. Tá? Para esse intervalo, eu vou ter um valor de máximo. E, obviamente, isso é um máximo local, né? Uma representação de máximo local. Por quê? Porque eu estou tomando uma parte do domínio da função, né? Agora, se eu estiver trabalhando com um x0 e um y0 e esse, né, ponto ele pertencer diretamente, é porque aqui a definição é a seguinte: eu estou trabalhando com x0, y0 que pertence ao intervalo, mas eu estou excluindo outras possibilidades, né? Eu estou excluindo, por exemplo, né, fora daquele intervalo lá, eu encontrar um outro xy, x0, y0 que produza um valor maior. Mas aqui eu estou dizendo o seguinte, ó. Estou dizendo que esse x0, y0 ele é único e pertence ao domínio da função, e ele vai produzir agora, e aqui então eu tenho a definição de máximo local. E aqui, se isso acontecer, né, esse valor produzindo exatamente a mesma situação, mas com a ideia de que é um f, é um x0, um y0 pertencente ao domínio da função, você está dizendo que esse valor, né, do domínio todo da função, esse é o x0, o y0 que está produzindo o maior valor possível para essa função. E aqui, então, tu tem um valor de máximo absoluto. Ok? Então, o máximo local seria o x0 e o y0 pertencente ao intervalo da função, né, que produz um valor máximo para a minha função. Certo? Para aquele intervalo, né? Produz um valor de máximo naquele intervalo. Então aqui eu tenho a definição de máximo local.
E nessa definição, na sequência, eu estou dizendo que o x0 e o y0, ele pertence ao domínio da função e ele vai produzir para todo o domínio da função, e é essa a definição, e não mais trabalhando com um único intervalo. Observa que quando eu trato de máximo local, eu estou restringindo a um espaço, eu estou restringindo a uma pequena região do domínio da função, então por isso que é chamado de máximo local. Ok? E aqui quando eu digo máximo absoluto, quando eu trato disso, eu estou dizendo que o x0 e o y0 que foi colocado aqui, ele produz na função, em qualquer parte do domínio dessa função, ele produz o valor de máximo para essa função. Ok? Então essa é a separação. E o que é que viria a ser o mínimo e o mínimo local e o mínimo absoluto? É a mesma situação, né? Se para esses valores, né, pertencente ao intervalo, pode ser o mesmo intervalo, tá? O intervalo A que está contido no domínio da função. Se isso acontece, se a tua f de x e y produz um valor maior ou igual, agora aqui ó, observa que a função ela está produzindo valores maiores ou iguais à aplicação em x0. Nesse caso, o único valor que é menor, né? O único valor menor que é produzido por meio dessa função é quando tu usa esse x0 e esse y0 em específico. Qualquer outro x, qualquer outro y que tu substitui na tua função, o resultado vai ser maior que a aplicação em x0 e y0. Então, nesse caso, tu vai ter um valor de mínimo local. E o mínimo absoluto é a mesma situação ali, tá? Tu vai ter um x0 e um y0 pertencente agora ao domínio da função, e isso vai produzir na tua função f de x e y sempre um resultado que vai ser maior que a aplicação em x0 e y0, ok? Então aqui tu tem um mínimo absoluto. Então nesse caso, ó, a gente está tratando de três situações, né? Uma situação em que a função está produzindo um valor máximo, mas restrito ao intervalo, isso é chamado de máximo local. A tua função está produzindo um máximo, mas agora para todo o domínio da função, né? Para todo o valor de x, para qualquer valor de x que você tome, valor de x, valor de y, você não encontra um valor que vai produzir um valor maior que se você substituir aquele x e aquele y específico. A função só produz o maior valor naquele x, naquele y específico. Certo? O que mais? A situação agora do mínimo. E o mínimo é justamente o contrário. É a função produzir o mínimo local, né, restrito a uma região, ou produzir um mínimo, né, em que você consiga verificar para todo o domínio da função que aquele valor é um valor de mínimo absoluto, certo? O que acontece aqui? Esses pontos, né, em que a gente está, observa que a gente está tratando com pontos específicos. Então, um x0 e um y0 que está produzindo na função o valor de máximo, o valor de mínimo. Ele pode ser local ou ele pode ser absoluto, certo? Um ponto específico. Esse ponto específico, se eu restringir ele a um intervalo de valores, eu vou dizer que ele é um máximo ou um mínimo local, ou eu posso dizer que ele é um máximo ou um mínimo local se eu conseguir definir que ele é o ponto x0, y0 que produz o maior ou o menor valor na função. Ok? Então é isso. E esse ponto em específico, ou esse x0, y0 que vai produzir máximo
ou mínimo, ele também é chamado de ponto crítico. Observa que o máximo local e o mínimo local é o valor da aplicação na função, é o valor z, certo? O valor máximo é a aplicação do x0 e y0. Tá? Isso é o máximo ou o mínimo, né? Dependendo do contexto aí. O x0 ou y0 é o teu ponto crítico, é o ponto que ao substituir na função você encontra essas 4 situações aí, de máximo local, mínimo local, máximo absoluto ou máximo ou mínimo absoluto. Os 4. Ok? Então, ponto crítico é o x0 e o y0 que vai te dar uma das 4 situações que foram apresentadas aqui. Ok? Ou também, acho que esse livro, inclusive, ele não usa a definição de ponto crítico, ele usa a definição de, deixa eu ver, extremante local, extremante absoluto. Extremante, né, é o valor que foi definido aqui. Mas enfim, é a mesma definição. Ou não, ele usa ponto crítico também, ou ponto estacionário. Mas o ponto crítico é o x0 e o y0, né, que produz ou o valor de máximo ou o valor de mínimo, ou também como a definição do livro coloca, extremante local, extremante absoluto. E aí vamos analisar a situação que acontece exatamente aqui. E aí tem um teoremazinho que define uma situação em que você consegue verificar um determinado ponto, se ele vai ser ponto crítico ou se ele vai ser ponto crítico, na verdade. E aí você consegue definir apenas isso. Se é ponto crítico da função, ou seja, se ele vai produzir. Eu estou apressando as coisas, né? Mas o que acontece no geral com as funções? Vamos pegar uma função conhecida de vocês, por exemplo, uma parábola. E aí eu vou desenhar isso. Né? Vamos analisar essa função aqui. Né? Uma parábola, e aí eu tenho duas situações para as parábolas. Né? Função né? do segundo grau. Sei lá, vamos desenhar uma parábola qualquer com concavidade voltada para baixo, definida dessa forma. Né? E aqui eu faço exatamente o contrário. Pego uma outra parábola com essa concavidade voltada para cima. E aqui eu tenho duas situações. Para essa função eu vou produzir um valor de máximo, e para essa função eu consigo definir apenas um valor de mínimo. São duas funções distintas, vou colocar aqui como sendo a f de x, essa, né, uma função de uma única variável, a parábola, né, função do segundo grau, mas de uma única variável. E aqui eu vou definir a minha g de x só para diferenciar as coisas, que essa é uma função e essa é outra função. Aqui nessa função eu consigo saber quem é o valor máximo para ela, né? Qual é o valor máximo que ela atinge ao ser substituída por um valor x específico aqui. Eu consigo definir esse y aqui, ok? Né? O valor máximo para essa função, se é uma função de uma única variável, né? O valor máximo é exatamente esse y aqui. E aqui eu vou tirar a definição de y0, né, para não fazer a confusão lá com as funções de duas variáveis, porque lá a substituição é o x0 e o y0, e o valor de máximo é o valor z, ok? É o valor que eu consigo calcular através da substituição do x0 e do y0 na função. Aqui é só para a gente definir aí um exemplo mais simples para vocês conseguirem verificar isso. E aí, quem é o valor de mínimo dessa função? Observa que a função caminha para o infinito negativo, né? Abaixo aqui do eixo das abscissas, né? E aí ela vai caminhando aqui, não tem restrição, ela vai embora, né? Para o infinito negativo. Então, se ela está indo para o infinito, eu não consigo definir um valor em que ela vai estacionar, em que ela vai parar, né?
E aí eu não consigo definir então o valor de mínimo para a função, mas eu consigo definir o valor de máximo, certo? Para essa função é exatamente o contrário, eu não consigo definir quem é o máximo dela, porque ela está caminhando aí para o infinito positivo agora, né? Valores positivos, crescentes, né? Aumentando cada vez mais, mas eu consigo definir esse ponto aqui, que vai ser o nosso ponto crítico, né? Da função, em que ocorre então o nosso valor de mínimo, né? No valor de mínimo para toda a função, certo? Qual que seria a definição aí de... Na verdade não é a definição, mas a associação com o que a gente está vendo agora, com o que eu estou querendo mostrar com esses dois gráficos. É exatamente isso que vai acontecer para a maioria das funções. Eu vou conseguir definir ou um ponto de máximo ou um ponto de mínimo para a função, certo? Ou um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. As duas coisas geralmente é mais difícil, a não ser que eu defina máximo local e mínimo local. Porque observa aqui, se eu estou pegando o máximo absoluto, estou dizendo que é um ponto da função em que nenhum outro valor vai ser igual àquele, certo? E a mesma coisa, né, para o mínimo absoluto. Então, estou pegando um ponto da função em que nenhum outro resultado vai ser igual a ele. E ele é o menor possível, né, o menor possível que a função consegue produzir. Ok? Mas na maioria dos casos a gente tem dificuldade de definir os dois, né? Os dois ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro, ou é máximo ou é mínimo, né? A não ser que eu esteja trabalhando com intervalos, e aí dentro do intervalo eu consigo definir o valor de máximo que a função produz naquele intervalo e o valor de mínimo que a função produz naquele outro, nesse intervalo também, né? Aí sim, aí eu consigo identificar quem é o máximo e quem é o mínimo local, certo? Mas aí vamos ver então o que, que acontece aqui. Se a gente estivesse trabalhando com uma função eu queria desenhar isso no R3, mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer isso, fazer com que isso seja compreensível para vocês. Lá no cálculo 1, a gente define que derivadas é o coeficiente angular. Deixa eu colocar isso mais. Imaginem isso aqui. Como sendo uma superfície. Imaginem isso, uma superfície aí desenhada no R3. Isso é péssimo em desenho, tá? E aí o que, que acontece aqui então? Se a gente for pensar na ideia lá de derivada, né, existe um valor, né? Um valor de x e de y, né, que vai produzir para essa função, né? E agora eu nem... Tá, vou traçar o valor do x negativo, acho que fica até mais fácil de eu fazer a associação aqui.
vai ter um y0 e um x0 que vai produzir nessa função um valor máximo, né? Vai produzir um valor máximo, né? E aí, se a gente for voltar lá para os conceitos que a gente tratou em cálculo 1, por exemplo, e aqui também em cálculo 2, né? Em que a gente tratou, em que a gente abordou a questão das derivadas parciais, né? Vendo como sendo a coeficiente angular de uma reta, né? Tangente. Então, nesse ponto aqui, em que a função está produzindo um x0 e um y0, está produzindo não, está sendo usado, né? Um x0 e um y0 nessa função, e está produzindo um valor máximo para essa função, se eu fizer a derivada da função nesse ponto, o que eu vou obter? Vou obter... Eita, era para ser tangente aqui. Eu vou obter uma reta tangente, e essa reta tangente, ela vai ter coeficiente angular igual a 0. Ou seja, ela vai ser paralela ao plano XY. Ok? Ela vai ser paralela ao plano XY. E aí, só que aqui a gente está trabalhando com duas variáveis, né? Então a situação aqui é que tanto a derivada em relação à variável x seja igual a 0, né, aplicada no ponto x0 e y0, ou seja, isso aqui aplicado em x0 e y0 seja igual a 0, e essa situação aqui, agora para y aplicada em x0 e y0, o resultado para isso seja igual a 0. Ou seja, o nosso vetor gradiente de x0 e y0, ele seja a coordenada 0, 0. Se isso acontece, esse é exatamente o teorema que está colocado na seção 16.2 do livro, se isso acontece, eu tenho um valor que vai ser chamado, né, um ponto que vai ser chamado aí de ponto, esse x0 e esse y0, ele é ponto crítico da função, ok? E sendo ponto crítico, a gente sabe que ele vai produzir ou um valor de máximo ou um valor de mínimo na função que foi dada, certo? Ou um valor de máximo ou um valor de mínimo na função que foi dada, ok? E aqui a situação, sei lá, bem simples de verificar. Vamos pegar uma função f de x, y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Para essa situação aqui, você tem derivadas parciais, né, igual a 2x, e as derivadas, isso aqui é um f, não um y, y aqui, igual a 2y, né? E aí o que acontece aqui? Se você for analisar essa função, aonde é que tu vai ter esse resultado, né? Isso aqui igual a 0. Né? Quando o teu x for igual a 0 dividido por 2 ou x for igual a 0. O 2y é a mesma coisa, a mesma situação, né? O y vai ser igual a 0 dividido por 2,
que vai ser igual a zero. Ou seja, para essa função, você tem zero, zero como sendo um ponto crítico, né? Ponto crítico para essa função. Esse ponto crítico, né, de cara você sabe que é um ponto de mínimo, né? Você sabe que é um ponto de mínima função produzindo um resultado sempre igual a 2. Porque o que acontece para essa função? Né? Todos os valores, né? Todos os valores que você substituir aqui sempre vão ser positivos. Ok? Sempre vão ser positivos. Qualquer valor de x que você substitua, positivo ou negativo, o resultado sempre vai ser positivo. Qualquer valor de y que você substitua aqui sempre vai ser positivo também, né? Se você substituir um menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 vezes menos 3 é 9 o resultado, 9 positivo. Então, a função não admite valor abaixo de 0, 0. Né? O teu z nunca vai ser menor que 0. Vai ter um z igual a 0 ou maior que 0. Nesse caso, então, o mínimo que você está conseguindo produzir para essa função é z igual a 0. Né? É a menor possibilidade. De modo que você não consegue definir, então, e aqui não é uma parábola, e sim aquele paraboloide, né? Porque é a superfície em si, não é só a curva, né? Mas é um formato 3D, tridimensional. Me perdi aqui. É o valor mínimo, então, 0, né? E o valor máximo você não consegue definir, porque ele está caminhando lá para o infinito positivo, certo? Independente de valor de x e valor de y que você substitua, o resultado sempre vai ser positivo. E se você pegar um x ou um y negativo, como a função está ao quadrado, né, como o x está ao quadrado e o y está ao quadrado, então o valor aí produzido por essa função é sempre positivo, né, o resultado. Mas essa função de cara é uma função simples de verificar, né? Porque, né, você não precisaria nem usar de muita informação para verificar que o 0, 0 é o ponto crítico, né, da função. Mas em alguns casos essa ideia, né, de derivar parcialmente a função em relação à variável x, derivar parcialmente isso em relação a y, né, vai te dar justamente a possibilidade de verificar onde é que a função está produzindo o resultado igual a zero. Né? Está produzindo igual a zero? Não, está produzindo o resultado, né, de maior ou menor valor, maior ou menor situação. Numa situação específica, porque aqui não foi definido o ponto, né, em si. E nesse caso, por exemplo, a gente fez essa igualdade aqui baseado na definição de que se o teu 2x, que é a derivada parcial de x, for igual a zero, você tem ponto crítico. Né? E se a mesma coisa acontece para o y, você também vai ter o ponto crítico. Né? Mas numa situação, por exemplo, em que a derivada parcial envolva a outra variável, você não conseguiria definir, por exemplo, uma situação, sei lá, de uma derivada parcial em que você tenha 2x mais, sei lá, um 3y ao quadrado, por exemplo. Né? Você não consegue resolver isso de modo trivial. Né? Você não consegue definir qual que é o valor do x que ao ser substituído aí vai produzir esse resultado zero, porque você tem muitas possibilidades para que isso aconteça. Né? Se o teu x for, sei lá, um valor negativo aí, menos 1, por exemplo, o resultado seria menos 2, e aí o valor do y para produzir isso, qual que seria? Né? Faz as possibilidades aqui. Então, menos 2 no lugar do x, mais 3y ao quadrado igual a 3y ao quadrado, que é igual a 2 positivo. Y ao quadrado seria, então, raiz quadrada de 2 terços. Né? Isso seria o valor de y, mas em outra possibilidade que o x seja um valor diferente de menos 1,
vai alterar o valor do y, por exemplo. Então isso não fica tão trivial assim, né? Nesses casos, geralmente você vai ter um ponto em que você vai testar, né? Verifica se o x0 e y0 que foi dado aqui, por exemplo, né, se ele é valor de máximo, se ele é valor de mínimo. Geralmente são essas as situações em que envolvem questões em que é tratado as situações de ponto crítico e ponto de máximo. Mas a situação seguinte é verificar exatamente se esse ponto crítico é um valor de máximo ou se ele é um valor de mínimo, né? E aí tu vai ter as situações a seguir, né? Se você derivar a tua função, né? Fizer a derivada segunda da função em relação à variável x e o resultado for menor ou igual a zero, e isso aqui para y também, tá? Derivada segunda disso for menor ou igual a zero. Opa, esqueci do ponto, né? Porque a gente está tratando de um ponto específico aqui. Ah, sim. Nessa situação aqui, ó, o teu x0 e o teu y0, ele tem que ser ponto crítico, ou seja, tem que passar pelo crivo daquela situação primeira. Ah, você verifica inicialmente se ele é um ponto crítico. Como é que eu verifico se um ponto qualquer de uma função ele é um ponto crítico para essa função? Você vai avaliar se a derivada da função aplicada nesse ponto, essas derivadas parciais, né, aplicadas nesse ponto, se vão ser iguais a zero. Se forem iguais a zero, você tem um ponto crítico para a função. Se for um ponto crítico, resta definir agora se ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Você faz isso por meio também de derivada de segunda ordem. Se a aplicação disso produzir um resultado menor que zero e para y a mesma coisa, então aqui tu vai ter um ponto crítico que é um ponto de máximo, tá? E é exatamente isso, é o contrário, né? Se a derivada parcial for menor que zero, então tu tem um ponto de máximo. E o caso inverso é justamente o contrário, né? O caso inverso é justamente o contrário. Se é inverso é o contrário, né? Em que tanto a derivada parcial de x quanto a derivada parcial de y aplicada nesse ponto crítico, e é uma condição necessária, tá? Esse x0 e esse y0 que você está testando aqui, ele tem que ser o ponto crítico da função, ou seja, ele tem que produzir ou um valor de máximo ou um valor de mínimo para a função, e ele é testado previamente, né, derivando a função, aplicando nisso e verificando se é igual a zero as derivadas parciais, certo? Então aqui nesse caso, nesse segundo caso, eu não estava falando, verificando se é ponto de máximo, se é ponto de mínimo, né? E aí você vem para a segunda parte, verificando se é ponto de máximo, se é ponto de mínimo, não, verificando, deriva parcialmente a função em relação a x e a y uma vez, e aí fazendo a aplicação no ponto que foi dado, se as derivadas produzirem o vetor nulo, né, produzirem o vetor 0, 0, você sabe que você está tratando de um ponto crítico, né, na função. E esse ponto crítico pode ser um ponto de máximo ou pode ser um ponto de mínimo, né? Pode ser um ponto de máximo local, um ponto de mínimo local também, né? Dependendo da situação. Ó, avalia esse ponto que pertence ao intervalo tal. Essa definição por si só já diz que você está avaliando a função localmente, né? Localmente. E aí então,
por meio dessa associação, você vai verificar se aquilo é um ponto de máximo, um ponto de mínimo, local ou absoluto, né? Nesse caso, você precisa fazer então a derivada parcial, né? Essa derivada parcial de segunda ordem e fazer a aplicação de novo no ponto. Se a função produzir resultado menor ou igual a zero, onde eu parei? Aqui, né? Isso é ponto de mínimo, né? Ok? Se o resultado da aplicação for menor que maior que zero, desculpa, maior ou igual a zero, o resultado para essa aplicação vai produzir então um ponto de mínimo local, um extremante, mínimo não, um ponto de máximo ou de um ponto de mínimo, né, para essa função, ok? E lá, quando isso acontecer, quando o resultado for maior ou menor ou igual a zero, então tu tem um valor de máximo. Vamos ver um exemplo aqui e analisar as seguintes situações. Então, pegar uma função, e essa função é a seguinte. X ao cubo mais y ao cubo menos 3x menos 3y mais 4. E eu quero analisar possíveis pontos críticos para essa função. Quais são os pontos críticos dessa função? São os pontos, quais são os possíveis pontos críticos para essa função? São os pontos em que essa função, né, vai produzir na derivada parcial de x e de y um resultado igual a zero. Ou seja, se eu derivar essa função parcialmente, né, em relação à variável x, derivada de primeira ordem, aqui eu teria 3x menos 3. Isso aqui, isso 3x ao quadrado, né, tem que ser igual a zero. E isso vai acontecer em quais situações? Em que o 3x ao quadrado for igual a 3 e o x ao quadrado for igual a 1. Né? 3 dividido por 3 é igual a 1. Então aqui o x é raiz quadrada de 1 e a gente pode considerar então o positivo e o negativo, né? Já que tanto o positivo quanto o negativo satisfaz essa situação aqui. Então não pode deixar ninguém de fora. A mesma situação aqui a gente vai verificar em relação à variável y, né? E aí eu tenho 3y ao quadrado menos menos 3 também, né? E aí a mesma situação, né? 3y ao quadrado é igual a 3, o y, isso aqui é igual a zero. E aí que vem a situação aqui. Então, o y também vai ser mais ou menos 1, ok? Para essa situação. E aí, então, quem são os possíveis pontos críticos para essa função? Vamos combinar aqui todo mundo. Ó. Eu posso ter um x igual, né? Tenho duas possibilidades. Duas possibilidades de x, né? X ele pode ser um positivo com um positivo, com y positivo também, né? Mas aí eu posso ter esse 1 positivo do x com um negativo do y, né? Eu posso ter agora, né, já usei os dois positivos para x, posso usar o menos 1 para x, e posso ter o menos 1 positivo aqui, e posso ter a situação em que os dois são negativos. Então esses são
os possíveis pontos críticos para essa função. Os possíveis pontos críticos para a função, exatamente porque é uma condição para que isso aconteça, não uma condição para que isso aconteça, é que essa igualdade seja estabelecida, né? E aí a gente vai verificar agora na função se, né, com a segunda parte, segunda etapa, verificar o que acontece se a gente fizer as derivadas parciais e aplicar de segunda ordem aplicada agora no ponto, certo? Então, de maneira que eu vou ter assim. E aí eu apaguei lá, mas tudo bem. Então, derivada de segunda ordem para a função em relação à variável x. Isso vai ser o quê? Né? Aqui a derivada parcial em relação a x é de primeira ordem, né? É 3x ao quadrado menos 3. Se eu for derivar mais uma vez isso, eu vou encontrar 6x e aqui o 3 que era constante vai zerar. Então eu tenho 3x como derivada de segunda ordem. A mesma coisa que vai acontecer aqui no y quando você derivar mais uma vez, né? Era o 3x ao quadrado, vai ficar 6x ou menos y, né? Menos 3, zerou lá, e aí você encontra. E aí então a situação em que você vai verificar se esses valores aqui são de máximo, de mínimo, né? Para a função que foi dada, né? Se você substituir o ponto, né, na função 1 e 1, o que vai acontecer? Tu vai produzir o resultado igual a 6, né? E aqui também igual a 6. Então, de modo que você tem valor que é maior, valor que você tem um valor, né, para a função que é maior que zero e maior que zero em y, né? As duas condições. Se você substituir isso pegando esse primeiro ponto, se você pegar o segundo, né? Vou colocar aqui só os resultados e analisar isso. Aqui, ó, tu vai encontrar o quê? Se tu pegar aqui, tu vai encontrar o 6, né? E aqui tu vai encontrar menos 6. Só que a condição é que tanto o x, a derivada parcial de segunda ordem do x quanto do y sejam ou maior ou igual, ou menor ou igual, mas as duas ao mesmo tempo. Né? Você tem que ter as duas condições. Ó. Se for maior, tem que ser maior para o x e maior para o y também. Tá? Você não pode ter essa situação aqui, ó, em que a derivada parcial em relação a x foi maior que zero e em relação a y foi menor que zero, que foi aqui maior que zero, aqui menor que zero. Então, aqui não satisfaz a nossa condição. A mesma situação vai acontecer aqui, ó, em relação à variável x vai ficar negativo e o y vai ficar positivo, né? Em relação à derivada. Se você faz aqui, ó, o menos 1, o resultado é menos 6, e aqui o resultado também é menos 6, certo? De modo que isso aqui para a gente, então, esse primeiro valor é o valor de... A gente tem a condição lá de que derivada de segunda ordem em relação à variável x produziu o resultado nesse primeiro para esse ponto maior que zero, né? Maior que zero e é único só, que não é o ponto. E aqui você tem que a função está produzindo a mesma coisa em relação a y, né? Também está produzindo o resultado maior que zero nesse ponto, no ponto 1 e 1. E quando você fez
a aplicação da função em x0, o resultado foi menor que zero, e também em relação a y, o resultado foi menor que zero, para esse ponto aqui, para o ponto menos 1 e menos 1. Então, nessa situação em que a função produz derivada parcial em relação de segunda ordem, né, menor que zero, isso é considerado um ponto de máximo, né? Se a função, e é o contrário realmente, tá? Menor que zero vai produzir o máximo, né? O menos 1 e o menos 1, e maior que zero vai produzir um ponto de, é o ponto, né, que produz valor mínimo na tua função aí. Tá certinho? Espero que tenham entendido esse exemplo, tá? Em que a gente tratou aí então de verificar. Primeiro passo foi verificar quais são os pontos críticos da função, né? Fazendo aquela situação lá de derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y igual a zero, e verifica onde é que a tal função vai ter esses valores, né, que vão produzir o resultado zero, né? Certo? Verificou, a gente tem 4 pontos aí que podem ser considerados pontos críticos, né? 4 pontos foram considerados pontos críticos para a função. Mas em duas situações, a gente tem situações opostas, em que a aplicação em x produziu, né, na derivada parcial. Ou sim, definimos os pontos críticos, vamos testar a segunda condição e verificar se esses pontos críticos são o quê? São ponto de máximo ou ponto de mínimo. Como? Derivando a função mais uma vez, né, parcialmente em relação a x e parcialmente em relação a y apenas, tá? Separadamente, ou x e y, não tem aquela alternância de x, de y, né? É só x, é só y, derivada de segunda ordem, e aí tu testa para verificar se o resultado que a função produz naquele ponto é maior que zero ou é menor que zero. E as duas condições têm que ser satisfeitas em x e em y. Se for maior, né, em relação ao x que foi substituído, né, se for maior que zero, no y tem que satisfazer essa condição de ser maior também. Tá? Se for menor, tem que ser menor para o x e para o y aqui também, né, para as derivadas parciais de x e de y também. Ok? Você não pode ter um maior e outro menor aqui em relação às derivadas. Tá? Aqui nessas duas situações em que tu tem, né, a substituição na derivada, né, de segunda ordem do x, né, em relação à variável x, produzindo 6, né, maior que zero, e aqui no y produzindo um resultado menor que zero. Então, essas situações aí são descartadas como valor de ponto crítico. Então, o menos o 1 e o menos 1 e o menos 1 e o 1 não são, são pontos críticos para essa função. Ok? E nessas situações aqui, o que a gente está definindo? A gente está definindo candidatos, né? Quando a gente tem essa situação de menor ou igual, né, pelo teorema a gente está definindo os candidatos às... Né, quando a gente fez aquela situação lá de verificar quem são os prováveis, né, os prováveis pontos críticos para a função, né, igualando a zero, e igualando a zero, né, e verificando os valores, mas existe uma outra condição, né, que a gente vai excluir aqui, né, que a gente vai excluir, por exemplo, o sinal de menor ou igual. E a gente vai definir agora maior que zero, maior que zero. Nessa situação aqui, eu tenho um ponto de mínimo, e aqui quando for o contrário, né, for menor que zero,
você vai ter um ponto de máximo. É a mesma situação. E quando for, né, exatamente igual a zero, você não vai conseguir definir nada com isso. Fica indefinido para você aqui, tá? Você não consegue dizer se é ponto de máximo, se é ponto de mínimo, quando isso for igual a zero, né? Vamos ver mais um exemplo. Vamos ver mais alguma função. Vou selecionar candidatos aqui para essa função como extremos locais. 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xy mais x mais y. Vamos ver o que acontece aqui com essa função. Então, se você deriva parcialmente em relação a x, você vai ter o que? Você vai ter 4x mais não menos, né? Menos 2y mais 1, por exemplo. Se você derivar isso aqui em relação a y, você vai ter um 2y menos 2x agora, mais 1. E nessa situação aqui, o que acontece? Você faz a igualdade, igual a zero, e aí você tem, na verdade, um sistema, né? Um sistema de duas equações e duas variáveis. Né? Resolvendo esse sistema, você tem o que? 4x menos 2y, passa o 1 com sinal trocado, e o 2y menos 2x menos 1. Esses são opostos, você consegue fazer pela soma, né? Então, 4x menos 2x é igual a igual a 2x, e o y então, e o x vai ser igual, 2x vai ser igual a menos 2. X então é igual a menos 1. Se o x é igual a menos 1, o y vai ser igual a na equação aqui de baixo, né? Lá, pegando essa segunda aqui, o x é menos 1, menos, o 2y vai ser igual a menos 3, o y vai ser igual a menos 3 sobre 2. É isso. Não fiz confusão. Menos ficou mais 2, assim. Errei aqui. Mais 2, não, tá certo. Ficou positivo, né? Menos e menos é mais. E aí quando mudou de lado, foi para lá negativo, mais 2. Menos 1 mais 2 é menos 3. 2 dividido por 3 sobre 2, né? E é exatamente isso. Ok?
Então, esse é o valor de x, né, como candidato a extremamente local, e esse é o valor de y como candidato. Então, você tem um ponto crítico 1 e menos 1 e menos 3/2. E aqui, né, fazendo a derivada parcial para confirmar, né, se esse valor é realmente um extremante local, e identificar se é, né, um provável ponto de máxima ou ponto de mínimo, o que vai acontecer aqui? Você precisa derivar mais uma vez. Então, a derivada segunda para essa função vai ser o quê? Vai ser o, em relação à variável x, você vai ter 4 como resultado, né? Derivada em relação a y, o resultado vai ser igual a y vai ser igual a 2. Aqui você tem um resultado maior ou igual a zero, e aqui você tem um resultado maior ou igual a zero também, né? A substituição desse ponto na função, né, não vai substituir nada, né, mas por meio dessa indicação aqui, você tem que a tua função é provavelmente, né, esse ponto é provavelmente um ponto de mínimo local para a função que foi dada, ok? Provavelmente. A condição suficiente, né, para você definir se é máximo, se é de mínimo local, a gente vai verificar na aula que vem, na última aula, na próxima aula, né, que provavelmente também já é a nossa última aula desse tema, né, provavelmente. Mas vamos continuar aqui, vamos ver mais coisas, vamos ver mais um exemplo em que a gente vai analisar funções com essas características. Estou gravando, vamos ver. Vamos verificar essa função aqui, o que acontece. Se essa função x à quinta mais y à quinta menos 5x menos 5y. Derivada parcial em relação à variável x, isso é igual a 5x à quarta, né, menos 5. Derivada parcial em relação à variável y, isso é 5y menos 5 também, certo? Ou isso à quarta, né? Igual a zero, igual a zero. O que acontece aqui nesse caso? Você vai ter, então, a situação do que 5x à quarta é igual a 5, né? E o x à quarta é igual a 1. E aí tu teria a raiz quarta de 1, né? Raiz quarta de 1 pode ser tanto o positivo quanto o negativo, né? Raiz quarta, se eu pensar numa situação aqui.
Pode ser o negativo, pode ser o negativo. Se você multiplicar menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, né? O resultado vai ser positivo, vai ser positivo, vai ser positivo e vai ser positivo 4 vezes, né? Se multiplicar o menos, 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 também o resultado vai ser positivo. Então, o resultado é 1. Ok? A mesma coisa aqui vai acontecer, né, em relação ali, só vai mudar a variável, então o y vai ser também mais ou menos 1. E aí você consegue montar nas 4 possibilidades, né? 1 associado com um positivo para o y, o 1 positivo do x associado com o y negativo, o menos 1 associado com o 1 positivo e o menos 1 associado com o menos 1, certo? E aí, então, você precisa agora definir. Esses são os candidatos, né? São os candidatos a extremantes locais, candidatos a pontos críticos, né? E aí, se vão ser candidatos a máximo ou candidato a mínimo ou nenhuma das opções. Estou aqui para ajudar. Conheça a Siri Apple. É o que a gente vai ver agora, né? Então, derivada parcial, derivar mais uma vez essa função aqui. Em relação à variável x agora, vai produzir o quê? Vai produzir um 20x ao cubo. Se tu derivar a função em relação à variável y, tu vai produzir um 20y ao cubo agora, certo? A substituição, e aí vamos pegar ponto a ponto. A substituição nesse aqui, né? Substituição em um positivo, o resultado vai ser 20 positivo, né? Tudo certinho, então para esse caso aqui, ó, né? Para esse caso em específico, é só representar aqui o resultado. Vai ser maior que 0, né? Tanto aqui quanto aqui, ó, né? Se o 1 for substituído, o resultado é 20 positivo e o resultado, né, maior que 0. Se você substituir esse ponto, o que vai acontecer? Aqui tu vai ter um resultado positivo para o primeiro caso e um resultado negativo para o segundo caso. Olha aqui, ó, o menos 1 elevado ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, menos vezes menos é mais, vezes menos é menos. Tá? Mais vezes menos, menos. Então, menos 20 o resultado. E aí você tem uma oposição aqui, ó, um maior que 0 e outro menor que 0. Então, daqui você conclui que isso aqui não é ponto crítico para essa função, certo? A mesma situação aqui, em que os sinais vão ser invertidos, né? Esse vai ser o negativo e esse vai ser o positivo. E aqui, ó, quando você tem negativo, negativo, o resultado vai tornar isso negativo e isso também negativo, ou seja, menor que 0, certo? Menor que 0 aqui para essa substituição desse ponto. E aí, então, esse é o candidato a valor de mínimo para a função e esse é o candidato a valor de máximo para a função. O menos 1 e o menos 1 são os dois pontos críticos, o 1 positivo e o menos 1, menos 1, menos 1, candidato no caso a máximo e candidato aqui no caso a mínimo para a função que foi definida aí. Ok, senhores? Então, de modo que dessa forma a gente está definindo então essas situações aí em que a gente está analisando valores, né, pontos que são chamados pontos críticos para as funções definidas, né? Ou um ponto crítico que pode ser, né, de máximo, ou um ponto crítico que pode ser um ponto de mínimo para a tua função. Ok? E aí, a aula de hoje, para encurtar, né,
seria exatamente isso. Na aula seguinte, a gente vai tratar de uma condição em que a gente vai definir exatamente se, né, se a função, se o ponto, né, que foi dado é um ponto de máximo, um ponto de mínimo, mas aí só para a gente ter essa ideia, essa clareza, né, para não misturar as coisas ainda, né, vamos ficar aqui com essa aula de hoje, tá? E aí na aula seguinte a gente define exatamente, mas a ideia por trás aqui então é verificar essas situações, né? Entender que uma função ela pode ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo, e esse máximo e esse mínimo é local ou é absoluto, né? Dependendo da situação em que tu está trabalhando. E verificar como identificar os possíveis candidatos a ponto de máximo e um ponto de mínimo. Então a gente testou duas condições, né? Primeiro é avaliar se um dos pontos é um ponto crítico. Como é que eu avalio essa condição de verificar se aquele ponto é um ponto crítico, fazendo derivada parcial? Derivou parcialmente a função, encontrou o resultado igual a zero, você define então um valor de x e um valor de y que se torna automaticamente um ponto crítico da função. Saber se esse ponto crítico é um ponto de máximo ou de mínimo, aí você necessita da derivada de segunda ordem, né? E aí você ainda não definiu exatamente com certeza se aquele ponto que você pegou ali como sendo um provável ponto de máximo, um provável ponto de mínimo, né? Se ele é realmente um ponto de máximo, um ponto de mínimo. Né? A gente vai ter essa certeza na sequência aí quando a gente tratar do terceiro teorema, em que vai associar as funções, a todas as derivadas parciais, né, com a derivada de segunda ordem também, tá? Em relação a uma única variável, x. Certinho? Mas isso é tema para a aula seguinte, ok? Espero que vocês tenham compreendido então a ideia por trás, né, dessa aula. Tá? Não tem nada de muito diferente, de muito novo. A gente está definindo derivadas parciais e aplicando isso, né? Derivadas parciais ou de primeira ordem, né, que é o ponto de partida para verificar se um ponto, né, pertencente ao domínio de uma função é um ponto crítico ou não, né? E na sequência uma derivada parcial de segunda ordem em relação a uma única variável, a variável x ou a variável y, verifica de novo a condição, né? Se for maior ou igual a zero, se for menor ou igual a zero, né? E tem que satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Se for maior para um, tem que ser maior para a derivada de y também, né? Se for maior para a derivada de x, tem que ser maior para a derivada de y. Se for menor, tem que ser menor tanto para a derivada de segunda ordem do x e derivada de segunda ordem do y, ok? Mas ainda não conseguimos definir a condição suficiente para você dizer se é ponto de máximo e ponto de mínimo, ok? Mas na aula seguinte a gente vai fazer isso, ok, senhores? Então ficamos por aqui, até a próxima aula.